Hoje, novamente, com o meu colega Ronian, que veio trazer um exemplo para a gente dentro do Script Case. Bom dia, Ronian. Tudo bem? Bom dia, tudo. Bom dia, pessoal. Agradecer ao Ronian novamente pela participação. Então, o nosso seminário de hoje, ele vai mostrar como vocês implementam a parte de notificações nas aplicações do Script Case, né? Como tudo que a gente faz em aplicações, em programação, você vai ter diversas formas de fazer. O Ronian escolheu aqui 2 formas, e ele vai mostrar para vocês uma e vai dar algumas outras opções também. E aí, para vocês colocarem aqui a notificação. E também tem vários tipos de uso, né? Você vai poder usar para N coisas. O Ronian vai dar o exemplo aqui também de uso. 2 exemplos, né, Ronian? Notificação, para quem está chegando agora aí e tal. Geralmente você usa para colocar dentro dos sistemas, e a gente tem até aqui no Script Case, eu coloquei uma notificação aqui com esse seminário. Como a gente está em inglês, aqui a notificação está em inglês, deixa eu sair para a gente entrar em português. E aí no Script Case, essa notificação que a gente usa aí, a gente faz com um banco de dados, né? Tem com arquivo. Tem um com banco de dados e uma opção com arquivo. Aqui você vai fazer com um banco de dados, com né? banco de dados. E aí, da mesma forma que a gente tem aqui no Script Case, a gente vai mostrar para vocês como fazer, certo? Então, vou passar aqui para o Ronian já iniciar o exemplo, e vou ficando aqui nas perguntas. Neste exemplo, a gente vai usar muito de JavaScript e requisição AJAX, que é uma requisição que não precisa ter a recarga na página, na sua página PHP. Aí, eu me baseei no do Facebook para fazer esse exemplo, que é quando você tem algum dado alterado, ele mostra lá no ícone de notificações. Aí, primeiro, para isso, a gente vai criar uma aplicação de menu. Menu mesmo. A gente vai aqui linkar com nossa aplicação de mensagens, que a gente vai escrever as mensagens. E a gente vai fazer tudo no onload, que é quando o menu é carregado. Aí, neste caso, a gente vai precisar importar uma biblioteca do jQuery para estar podendo utilizar as direções AJAX, porque o menu, por padrão, não tem essa chamada. Ele não carrega o jQuery porque ele não utiliza. Ele utiliza por JavaScript e algumas outras bibliotecas para fazer todo o seu gerenciamento de abas e de abertura de aplicações. Aí, eu só vou definir antes dessa chamada uma variável global, que aí você vai poder estar utilizando no seu módulo de segurança, que vai ser o grupo. Você pode ter diversas mensagens diferentes para grupos diferentes. Ou seja, uma mensagem para financeiro, uma mensagem para usuários, uma mensagem para administrador. Aí essa variável você está iniciando agora aí? Eu estou iniciando agora, mas você pode estar iniciando ela no login, já para utilizar em todo o sistema. Aí agora a gente vai só utilizar a função do document.read, que é para ele estar executando nosso código JavaScript após a carga de todo o documento, ou seja, após a carga de todo o menu. Aí aqui a gente vai precisar criar uma função, que eu coloquei o nome de getDatabaseMessage, declarando uma variável, que no caso seria um array em JSON, com uma posição code e utilizando o valor da minha variável do grupo, a Group ID. Mais abaixo eu tenho que criar uma requisição AJAX para eu estar recarregando meus dados. Aí eu vou dizer aqui que vai ser na aplicação Blank Request Database. Você pode utilizar qualquer nome de aplicação. Tem que ser uma blank, por quê? Porque essa requisição aqui, ela vai estar executando a blank e vai estar recuperando os dados da minha base. Aí, aqui eu estou passando o meu dado, que seria o Group ID. O tipo é post, pode ser get também. Isso aqui vai ser como você vai recuperar o dado lá, como você vai estar recebendo o dado lá na aplicação blank. E o tipo do retorno vai ser em JSON, porque é um tipo mais leve de dado. Aqui, toda essa requisição aqui eu estou salvando em uma variável chamada request. No JavaScript é comum você salvar funções em variáveis, para você estar utilizando a variável, ponto, alguma propriedade dessa função, como eu estou fazendo aqui embaixo, request.done. Aqui no done eu posso utilizar uma função que pode receber um parâmetro ou não.
Como eu estou esperando uma resposta, ela vai ser armazenada nessa variável response para eu estar podendo manipular ela aqui dentro. Aí, como ela vem como um objeto JSON, eu tenho que estar verificando se essa resposta tem tamanho, ou seja, length, para estar podendo executar a adição do meu conteúdo no HTML. Aqui eu declaro a variável content vazia, porque é o que vai armazenar meu conteúdo, porque pode ser mais de uma mensagem, eu tenho que estar incrementando o conteúdo nela. E aqui eu digo, se o total for maior que 0, ou seja, se houver resposta, se houver valores nesse objeto, eu vou estar fazendo o procedimento que é adicionando o texto total no meu ID HomeBadge. Isso aqui eu vou mostrar para vocês que é o nosso HTML. E eu estou dizendo que ele vai poder ser clicável, ou seja, estou dizendo que o point_event vai ser none. Mais abaixo eu utilizo uma função it, que seria o mesmo de usar um for ou um for_each do PHP. Só que essa função, como é jQuery, eu já posso colocar o index e o value. Ou seja, seria a minha posição do array e o valor desse array, que no caso eu estou passando aqui como response. E aqui em display local eu coloco um string, que seria a data da minha mensagem, e o value.startDate, que seria essa variável aqui, que ele está percorrendo o array. No JavaScript, o array ou objeto de array é tratado como ponto. No PHP é um menos e maior que. E eu estou concatenando também a minha mensagem que está sendo retornada lá da minha blank. E na variável ponto local, eu estou fazendo um HTML para ele mostrar em uma lista. Eu vou mostrar para vocês já como é que está no HTML. E aqui eu armazeno o content local na variável content para ele estar sempre adicionando vários itens na minha lista de mensagens. E aqui embaixo eu adiciono ao meu dropdown, que seria o listbox, todo o conteúdo que foi salvo desse array. Se essa variável total, que é a quantidade de objetos da minha resposta, não tiver valor, ou seja, for menor que 0 ou igual a 0, eu estou dizendo que a minha notificação vai aparecer o símbolozinho de 0 e que não vai ter nenhuma ação, ou seja, quando eu passar um mouse por cima do meu ícone, ele não vai ficar clicável, ele não vai realizar nenhuma ação. E aqui embaixo eu tenho a função fail, ou seja, se tiver algum erro na minha requisição para a minha aplicação blank, eu vou estar podendo depurar isso pelo console do navegador. Aqui embaixo eu chamo essa função que eu acabei de criar, para ele estar pegando dados na primeira carga do menu, e utilizo a função setInterval do JavaScript, que é para eu executar essa mesma função a cada 3 segundos. Aqui são em milésimos de segundos, aí você pode estar alterando para 5, para 10 mil são 10 segundos. Vou deixar 3. E aqui ao final a gente tem que fechar o script e abrir o PHP para não dar erro na aplicação. Agora eu vou lá pro HTML. Uhum. Porque aí você só preparou, porque assim, já tá tudo aí. Essa função acho que é a função mais importante, né, do exemplo. Isso é o que faz funcionar a exibição das requisições. E aí tudo é jQuery, né? Tudo é jQuery. Certo. Aí depois qualquer coisa a gente volta aí para tirar alguma dúvida da função. Vamos lá. Eu criei aqui em bibliotecas externas uma biblioteca chamada Notifications e um arquivo HTML chamado Template01. Salvou aí. Aí no caso, da primeira vez que Ronian me mostrou o exemplo que ele fez com template HTML colocando no cabeçalho. Que para quem não tiver a versão 9, dá para implementar dessa forma, como um template de cabeçalho, né? Exatamente. E aí tem essas duas formas de implementar, como template HTML biblioteca externa ou como template de cabeçalho. Como a Márcia estava falando, no template HTML você pode criar para cabeçalho, para rodapé. Aí eu criei um template HTML para mostrar o meu designer da notificação. Aqui é um HTML comum, com importação do Bootstrap, do CSS, do jQuery e algumas regras de CSS para estar posicionando o meu ícone. Aqui mais abaixo, como eu estava falando, a gente tem a classe RoundBadge, que esse ID é para mostrar a quantidade de notificações. Eu deixei 0 por padrão, mas se houver notificações, quando carregar a página ele vai alterar. E mais abaixo eu tenho o meu dropdown, que seria o meu listbox.
para estar mostrando as mensagens, ou seja, quando a aplicação de menu é executada e tiver dados na base, ele vai adicionar aqui os LIs, que seriam os itens dessa lista. Ele vai adicionar dinamicamente. Dinamicamente. E se for, por exemplo, eu estiver usando um menu dinâmico, ou estiver usando um template, um menu no blank, sei lá, Aí como é que faria? seria a mesma lógica. É você ter um componente drop-down e um componente de botão, para você estar podendo recarregar esses dados. Aí você vai utilizar o seu ID. Aqui você pode alterar para qualquer nome e alterar lá no código do jQuery também, para esse mesmo ID. No caso aí ele tá pegando automático do menu do script case, mas aí é só fazer a adaptação, né? Se fosse um menu dinâmico ou se fosse um outro menu que a pessoa estivesse usando no Blank. Isso, aí vamos lá. Aí como a gente está usando a V9, a gente tem aqui a estrutura do menu. Aqui na estrutura do menu, a gente pode utilizar layers, que são posicionamentos ao lado dos itens do menu. Aí eu vou adicionar um layer aqui no lado direito. E vou utilizar uma biblioteca externa. Aqui em biblioteca, vou utilizar o meu template 1. Quando eu salvar e executar essa aplicação, Tá com um erro aí nesse script, não? Tá vermelho. Tu abriu lá em cima? Tu esqueceu de fechar aí. Eu tenho que abrir aqui. Pronto. Agora quando a gente executar o menu, pronto, ele já vai aparecer aqui, ó. Agora vamos ver. Como ele... Pronto, aqui ele deu um errinho por quê? Porque a gente vai poder ver aqui, ó, no console do navegador. Ele está tentando realizar as requisições a cada 3 segundos. Só que como eu não tenho a aplicação Blank, ele dá o erro e não processa corretamente o HTML e o jQuery para estar validando aqui se tem notificação ou não. Aí agora a gente vai criar essa Blank Request Database. Que é onde você vai fazer a gestão das mensagens, é isso? Isso, seria o que vai ser mostrado, requisitado, né? E retornado para mostrar, para ser exibido. Aqui, ó. Se eu gerar a aplicação sem nada e vir aqui na aplicação já em execução, ele não vai dar mais erro. Aí agora, o que é que eu tenho que fazer? Agora eu vou vir aqui na Blank e vou utilizar meu comando SQL para estar recuperando os dados. No caso, como eu falei, eu estou enviando a variável do tipo post e de nome code. Aqui eu tenho o meu SQL, que eu vou estar selecionando todas as mensagens que estejam entre a minha data inicial e data final, de acordo com a data atual do sistema, ou seja, a data de hoje. Estou selecionando a mensagem e a data inicial da minha tabela. Aqui eu estou realizando utilizando o macro SLOOKUP normal e estou percorrendo o meu array. Se esse array tiver valor, eu vou estar armazenando em um outro array para ter melhor controle dos meus dados de nome message e start date. Para quem não tem o conhecimento, essa $k ela armazena a posição do array, ou seja, que eu estou percorrendo. Por exemplo, no lookup o valor retornado é assim, é um array multidimensional. A $k representa esse primeiro index. Assim eu não preciso fazer 2 for para estar percorrendo um array. Eu só preciso estar utilizando esse index e o valor que eu quero, que seria 0 e 1. Seria mais ou menos como a SC-Select faz. Para não sobrecarregar. Exatamente. A diferença entre SC-Lookup e SC-Select é essa, né? Aí você está usando... É essa, e que a SC-Select ela retorna um objeto da sua conexão, assim, um objeto ADO. Que aí ele retorna tanto com o index, que seria 00, ou com o nome, que seria 0 e o nome da coluna. Aí é tratado como um objeto, não como um array. Aqui a gente pode tratar como um array. Se fosse objeto, a gente teria que estar pegando o valor assim. Entendi. Aqui eu só estou convertendo a data com a macro stDateConv para ele me mostrar no padrão brasileiro, que seria dia, mês e ano, e não do banco, porque o banco por padrão em inglês é ano, mês, dia.
e estou retornando o dado no formato JSON com a função do PHP JSON Encode. Eu utilizo essas duas constantes para ele escapar barras, seriam essas barras assim, que no JavaScript dá erro, e para escapar caracteres Unicode, ou seja, se ele vir com aquele tipo de sintaxe que é AX00 barra, aí ele já trata isso automaticamente e retorna o dado correto. Pronto. Aí aqui deixa eu só gerar. Ok. Quando eu atualizar aqui, pronto. Aqui ó, já não aparece mais nada. Não tem como eu clicar, ele está sem ação, esse componente HTML. E aqui, como eu coloquei um console.log no meu código, aqui eu posso ver que o array veio com 0 posições, ou seja, não tem nenhum dado. E aqui ele vai recarregando a cada 3 segundos. Aí agora, se eu quiser incluir uma nova, eu vou colocar o grupo 1. Esse formulário já tinha criado, né? Foi. Mostra aí rapidinho só a base que você criou, só para o pessoal ficar... Aqui eu criei uma tabela chamada TBL6Message com um ID autoincremento, o código do grupo, a mensagem e a data inicial e final que eu quero que essa mensagem fique disponível no sistema. Ok, então aí seria meio essa que eu utilizo aí no Script Case, né? Eu coloco lá a mensagem e aí essa aplicação você vai poder fazer, porque essa aplicação quem vai manipular é uma pessoa como eu, por exemplo. Sim, seria o administrador do sistema. Você pode colocar lá um campo HTML para poder incluir imagem, sim. CSS, lá. Pode. Entendi. Aí, pronto. Agora eu vou colocar aqui a data de hoje, que seria a data inicial, e até o dia 8, por exemplo. E aqui a mensagem. Pronto, esse campo aí, ele é o quê? É texto, é? É um texto múltiplas linhas. Aí eu poderia colocar ele como utilizando aquele tipo de campo do formulário HTML, editor HTML, poderia também. Mas ele iria pegar a imagem ou teria que mudar o tipo de campo? Não, ele funcionaria com todo HTML normal. Aí quando eu incluir, aí vamos esperar 3 segundos, ele já apareceu aqui. A data e o texto que eu escrevi. Seria o web das notificações e a data 6 de 4 de 2018, que é a data inicial. Você pode também, no seu comando SQL aqui, colocar para que ele retorne assim. Vamos botar aqui. End date, por exemplo. E eu vou utilizar esse mesmo comando. Vou colocar valor 2. Aqui eu vou adicionar mais uma coluna. Seria end date. Aí lá na minha aplicação de menu, eu posso vir aqui, que é onde eu estou montando o meu HTML. Eu posso colocar assim. Aqui no caso na display local, eu posso colocar assim. A data, a minha mensagem eu posso colocar concatenando com mais. Posso colocar assim, R, data final, mais value ponto in date. Deixa eu gerar essa daqui. Eu venho aqui no menu, quando eu executar, ele já colocou. Data final, 8 de 4 de 2018. Ótimo. Aí, mesma coisa, teve uma pergunta aqui do Paulo. Ele falou sobre se quiser mostrar o usuário logado. Aí seria mais ou menos assim, teria que criar pode até usar o variável do próprio módulo de segurança, né? Não precisa criar um campo na tabela, não. Vamos fazer assim, vai ser login. Esse, no caso aí, o Ronian já tinha implementado o módulo de segurança, né, Ronian, nesse projeto? Não implementei. E como é que... então ele não sabe. Mas aí, por exemplo, se tiver implementado o módulo de segurança... É só usar a variável login. É porque aí você está colocando um valor fixo, né? E um grupo fixo. Entendi. Mas aqui, como vem do login, seria a mesma lógica de utilizar as variáveis aqui no JavaScript. Ou seja, se eu quero pegar o usuário logado, utilizar o sr login. E aqui,
no meu display local, posso colocar assim. Olá, Fulano. eco, o usuário, deixa eu fazer assim. Aqui eu posso colocar BR. Então, quando a gente executar aqui, acho que houve um erro de sintaxe. Aqui, pronto. Essa depuração que estás fazendo é por causa daquela parte da função, né? Que você colocou lá embaixo. Isso. Ou quando dá erro de sintaxe, ele já aparece aqui no console. A gente pode clicar no link. 2 pontos. Vou fazer assim. Olá. Executar deveria funcionar. Ok. Faltou. Por que é que não precisaria disso? Seria assim. Pronto. Ok. Agora eu volto. Olá, admin. Coloca o restante da mensagem. Aqui a gente tem que colocar o PHP Echo porque ele está sendo inserido diretamente no JavaScript. A gente tem que imprimir o valor da variável para estar sendo escrito no HTML. Ok. Aí tem aquele... Você vai mostrar aquele outro que você me mostrou no pedido, não? Colocasse para mostrar aí também. Sim, no pedido é diferente. Mas uma notificação do sistema. Porque dessa forma que o Ronian fez, é um formulário que aí o usuário vai adicionar a mensagem que quiser lá. Ele tinha me mostrado outro que era uma notificação do sistema, né? Gerada pelo próprio sistema. Isso. O Alexandre, tem possibilidade de colocar um link para redirecionar para um corpo da mensagem? Pronto. Aqui, ó. No caso, como eu estou utilizando a tag A, eu posso aqui colocar o link. Aqui a gente pode fazer assim, PHP, echo, porque geralmente o link vem de algo, por exemplo, da tabela da mensagem. Se tivesse uma coluna link, eu poderia colocar meu link aqui e o target, vamos fazer assim, target blank. Aí, em meu link, eu vou colocar aqui um link. Quando eu executar. Ok, tem um erro de sintaxe, vamos ver. Aqui o espaço. Ok, quando eu clicar, ele vai para TypeScript Case. Certo. Aí tem várias perguntas aqui do pessoal perguntando, assim, outras implementações, né? Por exemplo, se no lugar do campo data fosse um campo stat, por exemplo, sei lá, tramitando, finalizado. Então, tudo vai depender da sua requisição para o banco aqui no SQL. Eu estou pegando o texto, a data inicial e a data final. Mas aqui você pode pegar qualquer conteúdo e montar o seu array para estar exibindo lá no menu. Aqui eu poderia colocar também aqui, por exemplo, uma outra posição de nome status. A gente coloca aqui como simulando que viesse da base de dados. Aí ele está em trâmite. Aí, todo esse array aqui, o que eu for adicionando, eu tenho que adicionar lá também no meu JavaScript, para ele estar podendo exibir os dados. Aqui no menu,
Aqui onde tem Display Local, que seria onde eu concateno todos os valores, eu posso colocar aqui. Mas sempre coloco um BR para quebra de linha e boto status. E aqui eu boto mais belo e ponto status, que é o nome do meu array. E quando eu executar, eu vou botar status em trâmite. Toda essa informação, a partir de data até status, é recuperada do seu banco de dados. Você pode colocar qualquer tipo de informação aqui. Uma pergunta do Paulo foi para saber o autor da mensagem. Aí podia guardar lá na tabela o usuário logado, né? Exatamente. Aí você poderia colocar, também simulando uma recuperação do banco de dados. Aqui a gente coloca usuário, por exemplo. Massa. Tem alguma restrição de navegador, Roniano? Você testou em outros navegadores? Eu fiz no Firefox. Aí no Chrome Aqui também Chrome, funcionou. Não tem não, porque isso é jQuery comum, não funciona em todos os navegadores. Possivelmente no Internet Explorer abaixo do 10 possa ter algum tipo de incompatibilidade com algumas funções. Mas normalmente não tem. Vou botar aqui, autor. Belo e ponto usuário. Quando eu executar vai ter o usuário sendo exibido. Autor Márcio. E aí, novamente, algumas pessoas perguntaram sobre as variáveis de grupo e do usuário. Se estiver utilizando o módulo de segurança do script case, ele já salva isso e pode recuperar, enfim. O Rony aí colocou fixo, um valor só para a gente fazer o teste, mas aí poderia estar utilizando do módulo de segurança. Sim, poderia. Tem como fazer alguma coisa automática sem ficar fazendo a requisição? Foi a pergunta do Gabriel. No momento de cadastrar, já atualizar a notificação. Aí seria aquele outro exemplo, né? Que você fez. No caso seria por arquivo, né? Seria uma coisa automática. Então essa a Roninha vai mostrar, então. É possível abrir um form dentro do menu a partir da notificação? Foi a pergunta do Marcos. Sim, no nosso template do samples do menu da V9, que é o que tem a notificação aqui, que você pode ver. Deixa eu mostrar aqui. Foi aquele que a gente colocou da V9? É o da V9. Uhum. O pessoal perguntando aqui sobre o vídeo, os códigos, mesmo esquema. A gente coloca lá no YouTube. Quem tiver com mais pressa tal, pode mandar um e-mail para mim que eu adianto. O Ronian, quando eu terminar aqui, geralmente ele me manda. E aí, quem já precisar utilizar, não sei, quiser aproveitar aí o fim de semana. Esse menu aqui, ele está disponível no projeto Samples. E esses links, eles abrem dentro do menu. Acho que é porque não está gerada, né, as aplicações aí. Aí, no caso desse, ele está utilizando o cabeçalho, né, Ronian? Isso, é um template HTML. Vamos ver aqui. Cabeçalho e rodapé. Pronto, aqui ele tem esse nmapp frame, que ele coloca esse target, menu v9 e frame. Ou seja, vamos só simular no nosso projeto. Aqui, notificações. No mobile funciona? Se a aplicação estiver rodando mobile. Como o menu mobile ele gera outra estrutura, possivelmente não vai funcionar, mas a gente pode testar aqui na exibição do Chrome. Deixa eu só para mostrar para vocês aqui. É no target do meu link. Teve uma pergunta, Jonathan, perguntando onde adicionava o LI. Como eu estou utilizando o Bootstrap, eu estou utilizando algumas classes, como card, como list group. Eu utilizei uma tag A. Mas seria nessa variável countLocal que você adiciona todo o HTML para ser exibido lá no listbox. Aí deixa eu colocar aqui. Esse target, o menu v9 e frame seria o nome do meu menu. Seria menu e frame apenas. Assim. Aí deixa eu colocar. Vamos colocar aqui para que ele abra a minha aplicação de. Seria form tbl6. Vamos verificar aqui. Tá, para ele abrir essa aplicação aqui. Vou pegar. Quando eu executar, o target dele vai ser dentro do meu próprio menu. Deixa eu verificar aqui que houve algum erro. Ok.
São as páginas duplas. Quando eu clicar, ele abre dentro do meu menu. Deixa eu recarregar de novo aqui. Quando eu clicar, ele abre dentro do menu. No caso das mensagens que aparecem ali, se tiver mais de uma mensagem no mesmo dia, aquela no da gente você tem um xizinho, se fechar não aparece mais. Teria que colocar aí, né, no HTML. Pronto, neste caso, teria que fazer uma função... Porque tu colocou aí, mas se ele tiver mais de uma mensagem no mesmo dia, como é que vai organizar ali na caixinha? Vamos fazer mais uma mensagem. Grupo 1, de hoje até amanhã. E aqui vamos botar nova mensagem. Aqui, vamos aguardar. Okay. Ele bota a primeira e a segunda. O que a gente pode fazer aqui, para aparecer a última mensagem, é no SQL alterar a recuperação de dados. Ou seja, eu estou recuperando do menor para o maior, ou seja, do primeiro registro ao último. O que a gente pode fazer é botar um order by. Deixa eu só concatenar aqui. ID. Que assim ele vai pegar do último registro para o primeiro. Deixa eu carregar o menu. Ele pegou minha última mensagem, foi nova mensagem, e a do webinar, que foi a minha primeira mensagem. Para fazer ela sumir, o que é que a gente teria que adicionar? Primeiro, a gente teria que adicionar um campo a mais na nossa tabela, ou adicionar outra tabela para associar a mensagem ao usuário. Aí quando o usuário clicar na notificação, vai ser realizada uma requisição para o banco para alterar o status da mensagem de lida para não lida, atualizando a linha do registro. Aí você vai poder ter esse controle de mostrar ou não a partir da requisição do seu SQL. Colocando aqui na web, podendo botar aqui, não sei, visualizado igual a não. Aí você vai poder ter esse controle de visualizar, de mostrar só o que não foi visualizado para o seu usuário. Porque aí eu percebi, por exemplo, muito do que está aparecendo ali vai ter que ser manipulado também com CSS, né? Se quiser incrementar ou... O que você pode fazer é, por exemplo, adicionar classe aqui no lado. O nosso lá do Script Case eu posso adicionar um botão mesmo. Eu boto lá só que é classe BTN e ele aqui já... por exemplo, esse botão aí eu coloco um texto, um link e uma classe BTN. Pronto, aí no caso você teria que ter todo esse estilo já definido lá no template. Isso, ou no template ou na base, e recuperar cada estilo CSS a partir do tipo da mensagem. Beleza, eu vou segurar um pouquinho aqui as perguntas só porque eu quero que tu mostre rapidinho a parte do arquivo. Do arquivo. Porque aí tem a ver, mas aí é para outras coisas, né? Para fazer notificações do sistema. Achei interessante também. Como eu já tenho a aplicação pronta aqui nesse menu, eu vou mostrar para vocês como foi feita. Só tem uma pergunta aqui. Se fosse de outro banco, né? No caso, podia utilizar a macro do Script Case para trocar dinamicamente No caso, em outro banco é só você definir aqui no SLOOKUP o nome da conexão para outro banco. E você bota, como a gente está usando a padrão, que é com MySQL, aí você pode utilizar outra conexão. Ou alterar com a Change Connection. Não, nesse caso não ia funcionar porque a Change Connection ela atualiza o banco na aplicação seguinte. Como a gente está no menu, não vai ter a atualização de aplicação. Teria que utilizar diretamente aqui no seu lookup para estar indicando qual conexão você quer utilizar, para qual banco. Para esse exemplo de arquivo, o que é que eu fiz? Eu criei uma biblioteca interna chamada Notifications, com 3 funções. Uma para atualizar notificações, uma para carregar notificações e uma para deletar notificações. O que é que eu estou fazendo? Eu estou passando como parâmetros o nome da aplicação, a data, a mensagem, o usuário e o caminho que eu vou guardar esse arquivo. Aqui eu crio um arquivo com o nome do usuário e a data, seria a data passada no parâmetro, .ini. Por que .ini? Porque no .ini eu posso salvar numa estrutura,
que recupero com o PHP em forma de array. Aí, se este arquivo não existir, eu crio o arquivo, aliás, eu adiciono um index dataset e um index 0, a minha variável content. Se esse arquivo já existir, eu percorro esse arquivo e adiciono mais um index, ou seja, ele já tem o dataset e o 0. Se esse arquivo existir, eu adiciono mais um, aí fica a posição 1 e o nome e as informações que eu quero, do array app, date e message. E adiciono nesse arquivo todo o conteúdo em content. Isso seria para atualizar as notificações, ou seja, para atualizar o conteúdo das minhas notificações. Para recuperar, eu utilizo a lookup notifications, que eu só preciso da data, o usuário e o caminho do arquivo. O que eu faço aqui é apenas utilizar a função parseInFile para estar convertendo o conteúdo deste arquivo em um array, que vai ser armazenado na variável arrayContent, e devolvendo para o meu JavaScript, com o mesmo comando lá de JSON encode. E para deletar, a única coisa que eu faço é utilizar a função onLink, que ele deleta um arquivo no servidor, é do próprio PHP. Aí aqui eu incluo a biblioteca em bibliotecas internas, e no meu menu, aqui no download, eu tenho aqui uma variávelzinha chamada database, eu vou alterar para file. Isso aqui é o exemplo completo que vai estar disponibilizado para vocês. Aqui, a única coisa que eu fiz foi alterar a minha requisição para blank request data, que eu vou mostrar para vocês aqui. Que ele vai estar utilizando a biblioteca interna, notifications, e vou estar utilizando lookup notifications. Aqui eu vou estar realizando todo o mesmo processo anterior, que é para estar realizando uma requisição AJAX, só que não vou precisar de parâmetros, porque eu vou estar pegando pelo nome do usuário. Ou se você quiser passar para pegar o nome do usuário também, de acordo com o arquivo. Aqui eu estou recuperando todo o meu conteúdo para mostrar a cada 3 segundos na minha aplicação de menu. Aí, por exemplo, temos aqui pedidos, que seria a tabela Form Orders. Eu venho aqui na Form Orders, adiciono a biblioteca interna. Deixa ele carregar aqui. Venho aqui em Programação, Bibliotecas Internas, adiciono a minha biblioteca interna. E nos eventos do formulário, por exemplo, no After Update, eu utilizo a função Update Notifications. Com essa variável Disney name code APL, que recupera o nome da minha aplicação, a data de hoje, uma mensagem qualquer, seria dados atualizados, o usuário admin, e aqui a variável que armazena o caminho dos arquivos, que seria scriptcase /file /doc. Aí quando eu executar aqui, por exemplo, atualizar esta linha, deixa eu esperar um momentinho. Assim. Deixa eu gerar o menu de novo porque eu alterei o valor para file. Aqui ele já vai ter Form Order e dados atualizados. Aqui você pode estar colocando também o nome do usuário para estar recuperando. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que ele está salvando no arquivo. File /doc /admin 2018 0406. Aqui ele está montando o meu array com o nome da aplicação, a data e a mensagem. Aí, por exemplo, se eu vim aqui e atualizar outro dado, por exemplo, esse último, ele vai adicionar aqui 3, tem 3 notificações. E aqui no meu arquivo ele vai estar salvando mais uma posição para eu estar recuperando esses dados. Aí aqui no arquivo você pode estar manipulando pelo nome do usuário, pelo grupo, pode estar manipulando quais dados vão ser salvos lá na biblioteca interna, na função Update Notifications. Você pode botar sempre nesse padrão a posição do array e os meus dados, ou seja, isso daqui quando eu percorro no PHP, ele me mostra exatamente assim. Eu tenho o meu array,
0, avp name, e tem as outras posições, que seriam date e message. Aí você vai estar podendo recuperar todos esses dados com PHP normalmente. Ok. Então, lembrando só que essa implementação que o Nia mostrou agora, nessa segunda parte, é diferente da primeira, né? São duas opções que você pode utilizar aí, que geralmente se utiliza, né? Com essa coisa da notificação. Isso. Geralmente se utiliza com banco de dados porque fica a nível de sistema e os administradores podem manipular facilmente. Se tiver muita gente utilizando o sistema, foi uma pergunta aqui tô com medo de ler o nome agora, professor. Do Felipe. Se for um sistema com muitos usuários trabalhando, esse tempo de carregamento de 3 segundos vai influenciar no desempenho do servidor? Bem, o tempo de carregamento ele vai ser ao lado do usuário, porque é JavaScript. Ele vai estar sendo executado no navegador. Porém, como a gente tem uma requisição a nível de banco, possa ser que o banco se sobrecarregue com as requisições para ele. Mas se for uma requisição rápida, ele não vai se sobrecarregar muito não. Ok. Outra questão, deixa eu ver, não, esse aqui não. Teve uma pergunta aqui da nossa rainha dos menus, Camila. Pode colocar também acho que foi não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação. Pode colocar também o target ID frame menu e abrir dentro do iframe do menu. Assim, na verdade foi uma dica, né? Acho que é aquela parte lá que a gente tava mostrando abrir dentro do no menu. caso foi o que eu mostrei aqui para vocês do target. Uhum. Aí foi isso, foi uma dica mesmo, que pode também utilizar o target ID frame do menu e aí abrir no frame do menu. Ok. Precisa procurar não, ela disse. Sim. Mas é porque no script case tem uma sintaxe que ele sempre é o nome da aplicação, underline e frame. Que aí ele abre dentro do frame do menu. O Arnaldo perguntou se aquele tempo pode ser mais de 3 segundos, sim, né? Você mostrou lá como alterar. Pode alterar aqui embaixo, tem setting interval, são em milissegundos, é sempre no valor de 1000. Ou seja, 3 segundos são 3000, 10 segundos, 10.000. Você pode estar alterando aí. Pode colocar esse valor também na base de dados, para você estar alterando dinamicamente. Tem uma pergunta aqui do Juliano, não sei se foi da primeira parte ou de agora. Tem como resetar o acesso ou limpar a variável? Não sei se você já... Acho que foi da primeira parte que a gente estava falando. O Rodrigo comentou, embora rode do lado do cliente, ainda assim está buscando uma página PHP e rodando uma query, mesmo assim ainda não vai prejudicar o servidor? Caso o seu SQL não seja muito robusto, ele não vai demorar para responder e vai executar rápido. Porém, você pode estar realizando instâncias do seu comando para ele não estar sobrecarregando o servidor. Se existirem muitas notificações, o código gera barra de rolagem ou temos que limitar de alguma forma? Foi a pergunta do Douglas. Eu não coloquei nenhuma classe para gerar barra de rolagem, mas se você acessar o Bootstrap versão 4, ele vai ter uma página lá dizendo como colocar barra de rolagem em drop-down list. Aí você pode estar colocando a classe que ele gera barra de rolagem automaticamente. Ok. E no caso, na parte de salvar as mensagens, teria como encriptografar? Sim, né? Pode usar aí alguma... Sim, você poderia estar fazendo... Foi a pergunta do Eduardo, se pode deixar as mensagens arquivadas de forma encriptografada. Teria que mexer no formulário ou no... No caso, teria que alterar apenas... Aqui, deixa eu acessar a biblioteca interna. Projeto. Aqui, quando você vai salvar aqui em File Put Contents, seria do Update Notifications, você pode pegar o content e fazer assim, ó. Encode, aqui, content. E quando você for recuperar aqui em Lookup Notifications, que aqui tem o Passing Files, você pode fazer o seguinte. Deixa eu ver como poderia fazer isso. Poderia estar fazendo assim, para a gente continuar no a mesma lógica. Você poderia fazer File Get Contents. Aqui eu colocaria o caminho do meu arquivo.
Aí aqui eu salvaria em Keep Content. E a gente poderia fazer assim. scdecode ponto. Eu vou colocar aqui qualquer nome aleatório, vou colocar aqui date ymdhs ponto txt. Aí, com esse nome aqui, deixa eu colocar aqui, FileTemp. Okay. Com esse FileTemp aqui, que seria o conteúdo descriptografado, você utilizaria aqui essa função do passInID para estar recuperando os dados. E depois, quando recuperasse os dados, você só faria um link desse arquivo temporário. Aí o seu conteúdo sempre vai estar criptografado. Eu senti que essa parte da requisição lá do tempo incomodou um pouco aqui. O pessoal perguntou muito sobre isso. Aí teve um comentário do Lincoln que foi o seguinte: se ao invés de colocar aí essa coisa para ficar sempre fazendo intervalo, eu puder colocar alguma função que fique, sei lá, escutando o banco e só mostrar se tiver alguma alteração. Aí você teria que fazer um web service. É diferente o procedimento. E no web service é que você pode ter controle total sem estar precisando utilizar o lado do cliente. Uhum. Você estaria utilizando o lado do servidor. Aí, quando o banco fosse atualizado, esse web service recuperaria o dado e enviaria. Se eu quiser abrir uma caixa para responder direto na notificação, posso fazer isso? Aí teria que ser já como se fosse uma aplicação dentro um formulário dentro da notificação, mais complicado, né? Você pode criar uma aplicação do controle e colocar como um frame, chamando aqui nesse HTML. Ou pode criar um input e criar uma função jQuery para estar pegando esse dado do input e armazenando na base. Mas o mais legal seria utilizar um formulário, aí você utilizaria de CSS ou então do editor avançado de tema para estar modelando o visual desse formulário e inserindo como um frame dentro desse HTML para ele ser exibido. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Então aqui a gente tem 3 notificações. Eu vou colocar aqui em cada notificação. Deixa eu trocar aqui para. Em cada notificação aqui, o que é que eu vou fazer? Em display local aqui, eu vou estar fazendo o seguinte. Vou estar concatenando frame. Aí você vai botar src. Aqui você vai estar podendo botar o conteúdo de uma aplicação, por exemplo, não sei, deixa eu ver, tbl message. Aí, nesse caso você teria só que estar modelando a sua aplicação para estar numa visualização correta aqui, ó. Aqui a aplicação não existe, mas você pode ver que ela já está sendo chamada aqui. Aí você pode colocar, você pode editar aqui o tamanho, pode colocar um estilo para não aparecer as barras e não aparecer borda, e aqui só ter o campo texto para resposta e o botão de OK embaixo. Uhum. Certo. Então é um recurso aí que dá para fazer, enfim, infinidade. É né, HTML. Você pode utilizar todos os recursos de HTML, CSS, JavaScript. Uhum. Certo. No caso, eu estava lembrando agora do que a gente usa, esse daí do ScriptCase. Eu acho que ele verifica toda vez que a pessoa faz login no ScriptCase.
Pronto, aí pode verificar aqui também, porque a ideia dessa apresentação era em notificações em tempo real. Sempre quando inserir uma notificação aparecer para o usuário. Ah, é por isso que botou a história do refresh, né? Isso. Mas se for no momento de login, basta retirar o refresh e deixar só na carga do menu, que seria só essa função aqui, comentaria, e deixaria só essa. Que na carga do menu ele recuperaria. Já vai pegar, né? Entendi. De acordo com a data lá que tiver. Isso. Não, mas acho que cobriu bastante várias formas de implementar, né? Disso que você mostrou aqui. Acho que ficou bem rico. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. O pessoal perguntou de push notification. Não tem a ver, né? Seria outra funcionalidade. Isso já é outro tipo de requisição. Poderia disparar um storage procedure para realizar algum fluxo dentro de um processo? Sim, acerca do banco de dados, lá na aplicação Blank, você pode executar qualquer comando dentro do banco. O importante é só os dados que vão ser retornados lá com aquele echo, que seria o echo JSON. Aqui. Esse comando SQL você pode alterar para qualquer que você deseje, o que for necessário para você realizar o procedimento aí tá mostrando notificação. O importante é só você estar retornando esses dados com echo em forma de JSON. Aí o menu vai saber quais dados estão sendo retornados para mostrar na notificação. Certo. No caso, você implementou, ele tem que clicar na notificação para ver, né? Se fosse para aparecer sem clicar, ou não foi que... Sem clicar, é fácil. Sem clicar assim, na função aqui. No caso não é clicar, no caso é... Ele logou, já aparece, né? Ah, é hover, entendi. Mas aí para ele aparecer, vou fazer assim. Essa foi a pergunta do Rodrigo Fernandes. O que eu gosto de fazer primeiro é assim, a gente pode testar nosso JavaScript sem executar a aplicação. A gente vem no console, coloca o nosso comando. Ok. Vamos verificar aqui. Inspecionar elemento é o button. Okay. A gente pode vir aqui. Essa classe. E colocar assim. A gente pode também botar um ID nele. Pra estar... Não me engano, é assim. Ou é active. Show com hover. Tá procurando que é a função para ele já ficar aberto? O Estônio está perguntando se vai funcionar na V8. No caso, sim, você teria só que implementar como cabeçalho, porque na V8 não tem essa opção de estrutura do menu que a gente colocou aqui. Mas a Roninha também mostrou no início, dá para fazer. Ok. De pegar a função, aqui é classe. Tenta o ponto aqui. Show, o Jonathan falou. Daqui. Ponto show, hover. Exatamente. Aí basicamente só manipular ele. Isso. No caso, só pega o ID correto aqui. Seria para mostrar o drop-down main. Vamos ver se vai ser isso aqui. Pronto. Seria esse aqui. Drop-down main.show. Que seria o ID da minha lista, do meu drop-down list, e ponto show, que ele já mostra assim que o usuário logar. Aí você só tem que estar fazendo a validação para se ele clicar fora ou clicar aqui, ele não mostrar. Tá doido, né? Beleza, acho que é isso, Rony. Vamos finalizando, porque aí já passou do tempo, não ficar muito longo.
E foi ótimo, que o pessoal perguntou bastante, acho que valeu a pena. Esse exemplo foi bacana e faltou só a gente testar pro mobile aí, pra ver se como é que ia ser o comportamento nessa implementação que você fez aí. Tem que recarregar, né? Eu já aparece. Assim, acho que tem que configurar no menu. No menu do... E aí o pessoal que estava falando aqui comigo, que precisa urgente assim do código, me manda um e-mail, marcia@scriptcase.com.br, porque teve várias pessoas aqui que falaram, pode ser que eu não lembre de todo mundo, que eu encaminho já esse projeto aqui que o Ronian vai me entregar quando a gente terminar. E depois eu coloco lá no YouTube também, tá? Para quem precisar consultar no futuro. Talvez tenha que fazer alguma outra coisa aí, né? Talvez o próprio menu também do ScriptCase esteja atrapalhando. No caso, tem uma macro, né? Uhum. Vamos ver a macro. Depois tá aí. Tem aqui uma grande ajuda. Pronto. Vamos ver onde ela é utilizada. Uma outra. Faço uma de tudo. Pronto, aqui ele já... Pronto, como o ScriptCase gera um menu mobile, é um outro arquivo, é um outro tipo de estrutura, ele não gera a nossa notificação. Aí teria que estar só verificando como adicionar novas opções aqui para ele estar gerando um menu nessa aplicação também. Mas é outra estrutura, é outro comportamento. Aí, possivelmente é outro código HTML gerado para o menu mobile, por isso que não aparece com notificação. Teria que olhar um pouquinho mais a fundo, né? Isso. Eu vou terminando por aqui, e aí pode ser até assunto para outros seminários também. Eu queria agradecer a todo mundo pelas perguntas, pela participação, por ter ficado até o final aqui com a gente, pelo Ronian, né, que está aí elaborando esses exemplos. E tô sequestrando ele pelo menos 2 vezes por mês para ele mostrar aqui algumas coisas pra gente. Muito obrigada, Ronian. E a gente tem mais Ronian aí no decorrer de abril. Quem tiver sugestões também, pode mandar para mim, que a gente vou passando aqui para a Ronian ver se consegue elaborar os exemplos pra gente vir trazendo para os seminários. Na próxima semana, provavelmente eu vou vir mostrar os recursos da versão que a gente vai lançar, uma release importante. Aliás, na próxima semana talvez eu traga já as funcionalidades, né, dessa release que a gente vai lançar. E aí eu marco durante a semana e envio um e-mail para vocês para avisar aí do próximo seminário, certo? Ok. Obrigada então a todos. Desejo um bom dia, um bom fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.